Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. Estamos chegando à nossa quarta trilha e desta feita nós vamos analisar a temática do poder político. Na trilha de número 3, nós discutimos a temática da sociedade política e, portanto, é momento de pensarmos o tema do poder político, que sugere uma série de questões. Por exemplo, qual é a natureza do poder político? O que está em jogo quando a gente menciona o poder político? Quem está autorizado a exercer o poder político? E qual o modo politicamente adequado desse poder ser exercido? Existem questões que precisam ser pensadas acerca desse tema e é interessante que, antes de qualquer coisa, antes de nós iniciarmos qualquer percurso pessoal de reflexão acerca desse fenômeno, é importante que nós consideremos a teoria. A teoria acerca do poder político é amplamente diversificada e não são poucos os autores que se debruçaram sobre essa temática, que se interessaram pelo assunto do poder político. À guisa de ilustração, nós pensamos em citar pelo menos 3 grandes escolas teóricas que pensaram o poder político. A primeira escola teórica que poderia ser mencionada é a escola marxista. Se nós indagarmos ao materialismo histórico marxista acerca do que significa o poder político, a resposta marxista a essa temática é de que o poder político é o poder exercido por uma classe social cujos interesses os estados representam perante as demais. Marx faz análise do poder político na sociedade capitalista e, portanto, no contexto da sociedade capitalista, o conflito de classes é determinante para a compreensão do significado do poder político. Trata-se, portanto, de um poder que envolve os interesses de uma classe dominante, cujo poder coopta o Estado e usa o Estado para atender aos seus interesses particulares. Portanto, o poder político, na concepção marxista, é o poder de uma classe dominante no contexto de uma sociedade capitalista. Se nós considerarmos o pensamento weberiano, e, portanto, a segunda escola, Weber dirá que o poder político passa necessariamente pela questão de legitimidade. Enquanto Karl Marx propõe o conflito de classes para determinar o sentido de poder político, o Weber vai desconsiderar essa especificidade do jogo das classes sociais e vai propor que o poder político consiste numa categoria sustentada pelo critério da legitimidade, de tal forma que Weber dirá que o poder político é a decisão, é a tomada de decisão de uma determinada classe social, de um determinado grupo de pessoas que se submete a um determinado conteúdo de dominação, de maneira tal que, não havendo legitimidade, efetivamente não há poder político. E, finalmente, nós temos a perspectiva da análise do Bertrand Russell, que vai afirmar que, em última instância, o poder político é o poder que as instituições do Estado, através do governo, exercem sobre a cidadania. Nós temos, portanto, 3 paisagens, 3 desenhos que focam a temática do poder político. Avançando nessa questão, nós gostaríamos de tratar o poder político a partir de uma ampla percepção do significado do poder na sociedade humana. Nesse aspecto, nós poderíamos discutir primeiramente uma concepção geral de poder, em seguida a discussão poderia visar uma concepção de poder social e, finalmente, nós trabalharíamos a questão do poder político. No entanto, a visão geral de poder, uma concepção geral de poder, nos levaria a um patamar de compreensão em que toda pessoa, em qualquer lugar, que toma decisões sobre a sua própria vida, cujas decisões
interferem no contexto da sua existência e a vida de outras pessoas, nós estaríamos nos referindo a uma concepção geral de poder. E nesse aspecto, uma concepção geral de poder designaria que o poder significa tomada de decisão. Não há como negar que a tomada de decisão é uma manifestação por essência do poder. E as pessoas que têm poder o têm porque podem tomar decisões. Essa é uma perspectiva abrangente, é uma perspectiva geral de poder, de tal forma que qualquer indivíduo, em qualquer lugar, que tome uma decisão sobre as condições de sua vida e afete a vida de outras pessoas, isso significaria, na nossa percepção, uma concepção geral de poder. No entanto, o poder social, que tem como locus a coletividade, se manifesta como uma forma de poder a partir da reunião e do agrupamento de pessoas, cuja reunião pode se dar de caráter formal ou de caráter informal, e que representará a força do grupo em relação ao indivíduo. Todos nós sabemos o poder ditatorial que os grupos sociais exercem sobre o comportamento individual. E esse é o sentido de poder social, o poder do grupo organizado. A tomada de decisões morais a partir da coletividade impostas aos indivíduos que compõem esta comunidade. De tal forma que o seu locus não poderia ser outro, senão a reunião dos indivíduos, o agregado dos indivíduos. Quanto maior é o poder da reunião, maior será a represa de poder concentrada nas mãos do grupo. Essa é a concepção de poder social. A concepção de poder político nos levaria a um estágio de poder que reúne em torno de si grande impacto na vida da sociedade. Isso porque o poder político, ao mesmo tempo, agrega poder e autoridade. Eu me recordo que há algum tempo atrás eu estava na cidade do Recife ministrando umas palestras e depois de ter me apresentado, fui conduzido de volta ao hotel onde estava hospedado e resolvi permanecer na orla marítima da Boa Viagem e apenas depois me dirigi ao hotel. E enquanto eu estava naquele lugar, finalzinho da tarde, com o movimento intenso do tráfego, eu percebi que uma senhora estava com dificuldade de deslocar, sair do seu carro, tirar o seu carro estacionado de frente ao hotel em função do movimento contínuo e acelerado. Nesse momento, o atendente do hotel, o rapaz que ficava à porta recepcionando, resolveu ajudar e se colocando por trás do carro, mais ou menos saliente no asfalto, ele levanta a mão e o primeiro carro para, e o segundo carro para, o terceiro carro para, o quarto carro para. Mas o quinto carro, que vinha numa velocidade média, não viu o movimento e não percebeu os carros parados. E aí, enquanto a senhora deslocava o carro, pela gentileza do porteiro, o quinto carro bateu no quarto, o quarto carro bateu no terceiro, o terceiro carro bateu no segundo, o segundo carro bateu no carro dela, que não havia saído totalmente do estacionamento. E eu pergunto a você, ali houve um prejuízo e alguém teve que cobrir todas aquelas despesas. E eu pergunto, quem foi a pessoa responsável? O porteiro do hotel não tinha autoridade para fazer o que fez a despeito de ter o poder. Tanto é que ele fez. Uma coisa é ter poder, outra coisa é ter poder e autoridade. E é esse o diferencial do Estado.
e a supremacia do poder político sobre outras formas de poder, porque somente o poder político reúne em torno de si poder e autoridade. Esse é o poder do Estado, que deve ser orientado por uma razão, que deve ser usado para atender a um tipo específico de finalidade. Esse poder deve ser usado para articular procedimentos que objetivem o alcance do bem comum. E para isso o Estado é detentor de poder, e por essa razão lhe foi otorgado poder, para que o que deve ser feito seja feito no sentido da garantia do bem comum. E nesse sentido, o Estado não apenas é portador desse poder, mas tem autoridade para exercê-lo em nome da sociedade. Portanto, a concepção do poder político passa por uma compreensão maior, em cuja compreensão nós entendamos o significado do poder em geral, do poder social e do poder político, até porque o poder político é uma forma, é uma manifestação do poder social, com características particulares e próprias. Nas mãos de quem está o poder político na contemporaneidade? Quem exerce o controle do poder político nos dias atuais? Há um trabalho muito interessante, produzido por Daniel Bell, publicado por volta da década de 1970. O título do texto do Daniel Bell é A Sociedade Pós-Industrial. Mas nesse texto, o Daniel Bell indaga acerca das mãos sobre quem se concentra o poder político na modernidade, e o Daniel Bell encontra 3 instituições detentoras desse poder: as instituições políticas, as instituições econômicas e as instituições militares. Causa estranheza que já na década de 70, Daniel Bell consinta que a força militar exerce papel estratégico na condução do poder político. E, na verdade, o papel das Forças Armadas, o papel dos militares na condução do poder político nunca perdeu a sua ênfase, nunca perdeu a sua força de tal modo que forças militares sempre estão próximas ao poder político, quer para protegê-lo, quer para lhe garantir a segurança ou para exercê-lo, como tem acontecido em golpes militares ou em situações em que elementos ligados a esse setor concorrem e são eleitos pelo voto popular. Mas é muito interessante essa abordagem do Daniel Bell, porque de alguma forma ele vai nos fazer entender que essas 3 forças controladoras do poder acabam gerando uma espécie de representante em uma síntese conveniente. E aí Daniel Bell vai falar do tecnocrata, de uma figura que representa essas 3 linhas de comando do poder político e passa a exercê-lo a partir de um mandato executivo, a partir de um centro de inteligência que pensa modelos de gestão desse poder. Muito bem, acerca do poder político, além das orientações que nós estamos traduzindo nessa breve discussão, é importante que nós firmemos a tese de que o poder político precisa falar. O poder precisa se comunicar. Há uma linguagem do poder e ela deve ser identificada, ela deve ser reconhecida. Nós estamos tratando do discurso do poder. Ora, o poder para ser obedecido, o poder para se impor, o poder como força capaz de organizar, estabelecer uma unidade entre pessoas e entre instituições, isso requer que o poder fale, que o poder se comunique, que o poder exerça uma linguagem para que ele possa ser compreendido. De que modo as pessoas poderão se inserir dentro de determinados contextos de obrigações se o poder não for capaz de se comunicar e deixar bastante claro aquilo que ele quer. Portanto, o poder tem voz, o poder se comunica, o poder fala.
E o discurso do poder nada mais é do que um ato revelador de uma vontade que, segundo os interesses do Estado, deve ser reconhecida e praticada para que a política de bem-estar social se transforme numa ampla consciência de cidadania. Portanto, a linguagem do poder é fundamental, é essencial. Ela explicita, ela orienta, ela tem um conteúdo pedagógico de fortalecer a consciência cidadã em prol dos interesses políticos em benefício de todos. Nós poderíamos afirmar que o discurso do poder tanto pode objetivar a atitude espontânea do cidadão, como pode objetivar o ato compulsório de obediência. Portanto, eu entendo que a primeira busca, o primeiro objetivo do poder é a obediência espontânea. Através de um processo pedagógico de orientação e de esclarecimento, ficar claro para o indivíduo aquilo que é bom, aquilo que o poder quer, e dentro desse desenvolvimento de consciência, o indivíduo passa a agir voluntariamente no campo pretendido pelo discurso do poder. Portanto, antes de qualquer coisa, o discurso do poder objetiva a obediência espontânea e não a obediência compulsória. A obediência compulsória ela sempre é onerosa, ela sempre representa cuidados excessivos do Estado. E a obediência compulsória ao poder não é garantia de paz e de tranquilidade, porque permanece os ressentimentos e as mágoas. E daí advém o desejo e o interesse na vingança. Portanto, a obediência compulsória não faz bem ao Estado e não faz bem ao poder. E o poder, evidentemente, que antevisa a obediência espontânea. Agora, é claro, o cidadão recusando-se à prática da obediência espontânea, evidentemente que o poder se esforçará para que a obediência compulsória aconteça de qualquer forma como garantia de manutenção do padrão social. No entanto, efetivamente fica claro que o poder pretende, antes de mais nada, a obediência espontânea e não a obediência compulsória. Eu volto à questão inicial da nossa trilha, indagando acerca do que significa o poder político, o que é o poder político. Que natureza de poder é este? Quem está autorizado a exercê-lo? O que está em jogo quando se fala de poder político? Como esse poder deve ser exercido? Nós temos um caminho muito interessante de reflexão e de análise. Sobretudo, lançar um olhar contextual para o exercício do poder político na atualidade e, ao mesmo tempo, identificar os caminhos desse poder na nossa realidade brasileira. Eu quero convidá-los e dizer que vocês são bem-vindos à análise que nós faremos acerca do poder político. Eu já recomendo a leitura dos textos que estão indicados sobre essa temática e eu aguardo a todos vocês para que nós possamos aprofundar as discussões acerca desse tema. Um grande abraço a todos e até a nossa quinta trilha.